Agora eu vou responder um pouco das perguntas que me fizeram na caixinha de pergunta, né, dos stories sobre o DIU. Então, a primeira pergunta é como escolher. Então, o primeiro passo para você escolher qual DIU você quer é definir qual é o seu objetivo em relação ao uso do DIU. Então, primeiro defina, quero tentar não menstruar ou quero manter a minha menstruação, né? Então, quero manter a minha menstruação, DIU de cobre ou DIU de cobre com prata. Não quero manter a minha menstruação, quero ter a chance de parar de menstruar, DIU Mirena ou DIU Cailina. A segunda pergunta que você tem que se fazer é por quanto tempo você deseja ter a anticoncepção, né? Se você quer uma anticoncepção mais prolongada e você não liga de não menstruar, o DIU de cobre, que dura 10 anos, seria o ideal para você. Se você quer uma anticoncepção por um tempo um pouco menor, você pode usar o de prata, que é 5 anos, ou os DIUs hormonais, que também são de 5 anos. Então, essa é uma forma boa de você escolher. Em geral, os DIUs não têm um problema em relação à absorção do hormônio para o corpo todo, então não precisa ter a preocupação de eu tenho contraindicação de usar hormônio, então eu não posso usar o DIU. Normalmente, isso não vale para DIU, tá bom? Então, você poderia usar sem problema nenhum. E assim, até aproveitando, respondendo uma segunda pergunta, se a eficácia é semelhante à eficácia de um anticoncepcional, sim. É uma eficácia muito alta, aliás, eu considero até que a eficácia é maior, já que não depende de você lembrar, então o comprimido, caso você esqueça, cai a eficácia. O DIU não tem como esquecer, ele já tá lá dentro, já tá funcionando. Então, eu considero ele muito mais eficaz, inclusive, do que um comprimido, uma injeção ou qualquer outro método que dependa de você lembrar para usar. A terceira pergunta é se para a menstruação. Então, como eu já expliquei no outro vídeo, a menstruação tem grande chance de parar quando a gente usa o DIU hormonal Mirena e um pouquinho menos de chance, mas ainda assim uma chance alta de parar de menstruar com o DIU Cailina. Com os outros DIUs que não tem hormônio, aí não, a menstruação vai vir normalmente. Com relação a TPM, né, me fizeram uma pergunta se o DIU faz parar a TPM. Algumas pessoas referem sim que a TPM dá uma estabilizada, mas na teoria o DIU não age na TPM justamente porque ele não vai impedir que você ovule, né? Então você vai continuar tendo a sua ovulação, você só não vai menstruar com o DIU hormonal pela presença do hormônio ali dentro do útero, mas o seu ciclo de produção hormonal vai continuar ocorrendo da mesma maneira. Então, você pode sim ter TPM, mas muitas mulheres na prática têm me referido que melhoram a TPM. Então, é uma tentativa, né? Não é uma garantia, mas é sim uma tentativa e grande chance de dar certo. Uma outra pergunta é se ele pode ser usado para quem tem ovário policístico. Gente, de uma vez por todas, mais uma vez, eu tenho um vídeo aí só sobre o ovário policístico, mas vou repetir aqui. O ovário policístico a gente não trata com hormônio, a gente tampa o sol com a peneira usando hormônio, a gente trata com mudança no estilo de vida, então dieta e atividade física, né? Mas você pode, quem tem ovário policístico pode escolher qualquer método anticoncepcional que deseja. É só fazer o tratamento do ovário policístico da forma correta, mudança de estilo de vida. Mas pode sim usar o hormônio, de hormonal ou de sem hormônio, tanto faz, é uma escolha sua, tá? Quem tem síndrome antifosfolípide ou qualquer outro diagnóstico de trombose ou de alguma trombofilia, enfim, é sempre bom pedir uma avaliação do seu médico que está cuidando dessa questão para ver o que ele pensa a respeito, porque isso vai depender muito da situação como você está hoje, se você toma remédio, se você não toma. O procedimento de inserção do DIU é um procedimento que tem um pequeno sangramento, então se você está tomando algum anticoagulante, você pode ter um sangramento maior no procedimento, é uma das coisas que a gente tem que pesar aí, quais são os riscos e benefícios da inserção nesse momento, então vale a pena uma consulta conjugada aí com o seu médico vascular para poder definir essa questão, certo? Uma última pergunta que me fizeram aqui em relação à ejaculação, se você pode, usando o DIU, se você pode ter a relação sexual normal sem outro tipo de proteção. A gente tem que sempre lembrar que a proteção do DIU, ela é em relação à gravidez e ela não tem nenhuma ação sobre qualquer doença, né? Então, o uso do preservativo, ele nunca deve ser excluído, exceto quando você quer engravidar, obviamente, né? Mas ele nunca deve ser excluído pelo fato de prevenir das doenças, tá? Então, pelo fato de você usar um DIU, você vai ter sim a proteção daqueles 99% de chance de eficácia para você não engravidar. Então, teoricamente, se
você tiver uma relação sexual desprotegida sem o uso do preservativo, é muito raro de acontecer de você ter uma gestação, tá bom? Então, poderia sim ter uma relação sexual desprotegida com grande chance de não acontecer nada. Mas, independente disso, o uso do preservativo vale para o controle das doenças, certo? Eu espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida pode mandar nos comentários, pode mandar no direct. Estou aqui sempre à disposição para responder, tá bom? Obrigada e até a próxima!